Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Companhia Paranaense de Energia, Copel, para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2020. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por gentileza, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Copel, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Copel e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Participam dessa teleconferência o Sr. Daniel Pimentel Slaviero, diretor-presidente da companhia, e Sr. Adriano Rudek de Moura, diretor de Finanças e de Relações com Investidores, e o Sr. Marcel Malchevski, presidente do Conselho de Administração. A apresentação, que será proferida pela administração da Copel, poderá ser acompanhada no sistema da companhia, ri.copel.com. Passamos agora a palavra ao Sr. Daniel Slaviero, diretor-presidente da companhia. Por favor, senhor, pode prosseguir. Muito bom dia a todos. Agradeço a participação de cada um nessa nossa teleconferência e espero que todos estejam bem e as suas famílias com saúde nesse momento de pandemia. Inicio destacando a presença do presidente do nosso Conselho de Administração, como foi mencionado, o Marcel Malchevski, que vem participando ativamente na construção de uma agenda estratégica positiva para a Copel e seus acionistas. É motivo, Marcel, de muito orgulho contar com a sua vasta experiência como empresário de sucesso e empreendedor. A sua contribuição e a dos demais conselheiros tem sido muito relevante nesse momento da companhia. E, ao final, o Marcel dará uma breve mensagem aqui em nome do Conselho de Administração. Já caminhando para o próximo slide, vemos os extraordinários resultados do segundo trimestre de 2020 e no acumulado deste ano. Como demonstrado, o EBITDA e o lucro líquido desse segundo TRI foram significativamente afetados por itens não recorrentes, destacadamente pelo reconhecimento do crédito do PIS/COFINS pela exclusão da base de cálculo do ICMS, com base numa decisão judicial favorável à Copel, com impactos líquidos de 809 milhões no EBITDA e 1.150 no lucro líquido. A Copel impetrou essa ação em 2009 e de lá para cá ela tramitou em várias instâncias do judiciário até o trânsito em julgado em junho deste ano. Como os valores totais dessa ação são muito relevantes, ao redor de 5,6 bilhões, e a maior parte desse recurso será repassada aos consumidores em condições a serem definidas pela ANEEL. E a Copel, para reconhecimento desses valores registrados aqui no nosso balanço, baseou-se em pareceres externos jurídicos, regulatórios, tributários, além da opinião do seu corpo técnico e, evidentemente, da nossa auditoria externa. Ressalto que o entendimento da Copel segue em linha com a grande maioria das empresas do setor que já tiveram essa ação transitada e julgada. Importante verificar que mesmo sem os impactos positivos desses itens não recorrentes, e apesar da crise sem precedentes do Covid-19, a performance financeira da Copel continua melhor que nos anos anteriores. Nesse trimestre, 20% melhor no lucro líquido e 1,2% melhor no EBITDA comparados com o mesmo período em 2019, como demonstrado aí no gráfico. Esses resultados
somados à forte geração de caixa no trimestre, de mais de 1,2 bilhão, robustecem ainda mais a sólida posição financeira da Copel, com um caixa líquido consolidado de mais de 3,2 bilhões. Esse caixa, ao longo do mês de julho, no final de julho mais precisamente, foi reforçado com o depósito de 869 milhões da conta Covid, que está sendo considerado um passivo regulatório, coordenado aqui pela CCIE e pela ANEEL. Importante também destacar que o saldo de junho, que eu mencionei, de 3,2 bilhões, já considera o pagamento de 50% dos dividendos do exercício de 2019, no valor bruto de mais de 320 milhões, e já estamos revendo a data do pagamento dos 50% restantes para o mais breve possível. Esperamos apresentar na reunião do nosso Conselho de Administração de setembro uma proposta para antecipação desse valor que estava previsto até o final do ano, e assim que tivermos uma data, informaremos o mercado prontamente. Passando para o slide seguinte, queria falar um pouco sobre quão desafiador, todo mundo está acompanhando isso não só no Brasil, mas no mundo, mas quão desafiador foi esse segundo trimestre de 2020, momento que enfrentamos todos os desafios impostos pela pandemia e eventos climáticos extremos aqui no Paraná. Estamos atravessando a pior crise hídrica das últimas décadas. E, para piorar, tivemos o pior evento climático da nossa história, o ciclone Bomba. Chegamos a ter mais de 1,6 milhão de unidades consumidoras sem luz, o que representa quase 35% da nossa base total, de 4,7. Mas, graças à incrível mobilização das nossas equipes, conseguimos restabelecer o sistema em horas e, em alguns casos, em dias. Fica aqui, mais uma vez, o meu agradecimento pelo esforço de todos que não mediram esforços para restabelecer o fornecimento de energia e atendimento dos nossos clientes. Sobre os impactos da pandemia em si, o consumo do mercado fio reduziu em 5,9%, sendo que as quedas especialmente nos grandes segmentos de industrial e comercial, ambos ao redor aí de quase 20%, levando esse consumo de ambos os segmentos aos patamares de 2012. E, por outro lado, a classe residencial, até porque a grande maioria da população ficou em casa, teve um crescimento aí de 5,2%. Na comercialização de energia, agora a nossa empresa chama-se Copel Mercado Livre. E os impactos foram menos relevantes que nós imaginamos, concentrados em algumas decisões judiciais de clientes afetados que não puderam pagar e parcelamentos de clientes. Mas na companhia como um todo, considerando as perspectivas que tínhamos no início do ano, podemos estimar que a crise gerada pela pandemia do Covid trouxe um impacto ao redor de 100 milhões, considerando tanto a frustração de receita quanto o aumento de inadimplência em todos os negócios. Na geração e transmissão, os desafios também foram muitos, especialmente relacionados à severa crise hídrica que estamos atravessando. Para preservar os reservatórios, as nossas usinas hidrelétricas operaram bem abaixo da capacidade durante esse trimestre e, em função disso, ao invés de a Copel GET disponibilizar energia para o MRE, como usualmente acontece, recebemos energia nesse trimestre e tivemos ainda que arcar com os custos relacionados à TEL, que é a tarifa de energia de otimização, sendo que nesse período foram registrados custos de 43 milhões em referência à TEL, e a título de comparação, no segundo semestre de 2019, nós recebemos quase 2 milhões, uma diferença aí de 55 milhões no caixa da companhia. E antes de passar para o próximo slide, gostaria apenas de reforçar que todos os copelianos tenham consciência do compromisso da Copel em continuar garantindo aos nossos clientes e consumidores um fornecimento de energia elétrica com qualidade, além de continuar contribuindo ativamente com o sistema elétrico nacional através das nossas eficientes usinas geradoras, linhas de transmissão, como também as conexões de dados através das fibras óticas da Copel. Próximo slide, por favor. E mesmo nesse ambiente tão desafiador, não poderia deixar de registrar os significativos avanços em nossa agenda estratégica.
foi com grande satisfação que recebemos da Fitch a notícia da elevação da nossa nota de rating para AA+, com perspectiva positiva. Essa é a maior nota de crédito da Copel nos últimos 10 anos. E esse reconhecimento é motivo de orgulho, porque ter uma elevação na nota na atual conjuntura excessiva é uma exceção, como destacado pela própria agência, e ainda mais com uma perspectiva futura, que indica a possibilidade de eventual elevação num futuro próximo. Importante destacar quais foram os motivos da Fitch a tomar essa decisão. E segundo um relatório da própria agência, os principais fundamentos são os seguintes. Primeiro, desempenho da Copel Distribuição. Segundo, mitigação dos impactos da pandemia do Covid-19. Terceiro, a robusta geração de caixa, a alavancagem financeira conservadora, o desempenho da Copel GET e um risco hidrológico gerenciado. Ou seja, um bom manejamento dos nossos desafios e das nossas operações. Continuamos com essa agenda de eficiência operacional e disciplina na alocação de capital para que possamos atingir a nota máxima, o AAA. Outro relevante avanço, mencionado no próprio relatório da Fitch, continua sendo a melhoria da performance da Copel Distribuição, que mais uma vez superou o marco regulatório em quase 10%, 9,8% para ser preciso. O excepcional resultado da DIS, de 301 milhões nesse trimestre, sem considerar os impactos positivos da PIS/COFINS, é 5% melhor do que o mesmo período no ano passado. E se pegarmos os últimos 12 meses, o acumulado do EBITDA ajustado é de mais de 1,2 bilhão de reais. Não podemos deixar de lembrar, e a gente faz isso a todo call, né, Max, que há 3 anos atrás, tínhamos uma ineficiência regulatória de quase 50%. E isso reforça a nossa crença que uma empresa estatal pode sim ser eficiente. Lembro que o Max e o time dele estão executando o maior programa de investimento da história da Copel DIS. E apesar do Covid, não estamos alterando o seu plano de investimento para esse ano de aproximadamente 1,1 bilhão. Já comentamos em outras oportunidades. Estamos executando no programa Transformação, qual já é de conhecimento do mercado, o qual serão investidos 2,9 bilhões até 2025. E neste guarda-chuva, neste semestre aqui, nós estamos nos próximos dias, na semana que vem, prestes a concluir e assinar a licitação da primeira fase do programa Smart Grid, no qual serão investidos 250 milhões na compra de 520 mil religadores automáticos, de um total de 890 nos próximos 3 anos. Até o momento, é o programa mais ambicioso desse segmento no setor de distribuição do Brasil. E relembro que a premissa básica de todos os investimentos da Copel DIS é que eles sejam classificados como prudentes na ANEEL, ainda mais porque 2021 é o ano da revisão da nossa base de remuneração regulatória. Em relação à Copel Geração e Transmissão, também destaco que, além da conclusão dos projetos relevantes ao longo de 2019, os quais já podemos ver o impacto praticamente integral no EBITDA, ao redor de 200 milhões, avançamos muito nesse trimestre para concluir a obra de Mata de Santa Genebra. Já estamos com mais de 860 quilômetros em linha em operação, proporcionando uma RAP, Bertol, de 213 milhões, o que vale quase 90% da RAP total. E a última parte da obra, que é uma subestação em Fernão Dias, será terminada agora em setembro. Estamos também avançando bem na execução das obras do Complexo Óleo Jandaíra e da PCH Bela Vista, ambos dentro do prazo e do orçamento planejado. E uma última registro aqui da JET é que fizemos, na reunião do Conselho de Julho, uma redução do orçamento de investimento da Copel GIT para 630 milhões, uma redução de 235, visando adequar a melhor necessidade de recursos para esse ano e reforçando também o nosso conservadorismo na alocação de capital. Em relação ao Copel Mercado Livre, com nossa comercializadora, agora, às 11 horas, acabamos de terminar mais um leilão de compra de energia em que teve uma oferta total de 2 GB de potência. Essa estratégia tem sido muito importante em nossa estratégia de crescimento e tem sido parte significativa nos resultados
dessa empresa, principalmente pela marcação ao mercado. Nesse semestre, a comercializadora teve um aumento de 42% em energia comercializada em relação ao mesmo período do ano passado. Já a Copel Telecom, demos um grande passo no caminho da alienação, com aprovação também em julho pelo Conselho de Administração da alienação da companhia. Com isso, as próximas etapas são a abertura de um data room, o que já foi feito, está disponibilizado por os interessados, a realização de uma audiência pública na B3, agendada para a próxima quarta-feira, dia 19, às 10 da manhã, e a publicação do edital e a realização do leilão, que devem ocorrer até o final do quarto trimestre deste ano. É importante registrar também que o Tribunal de Contas do Estado já foi submetido o processo e ele tem acompanhado desde o início esses trabalhos. Um outro ponto importante avanço nesse período foi a aprovação pelo Conselho da contratação de especialistas financeiros e legais com o objetivo de implementação de um programa de units, incluindo avaliação de oportunidades e melhorias de governança corporativa e de liquidez das nossas ações, com iniciativas de migração do nível 1 para o 2 e desdobramentos, o split de ações, entre outros. Temos a convicção que esse projeto, Marcel, irá mudar a Copel de patamar em termos de governança corporativa e estamos confiantes que ele também trará benefícios profícuos, tanto para os acionistas como para a companhia. E caminhando para o fim, os últimos dois tópicos dignos de registro são a nossa inclusão no índice MSCI e o FTSE for Good, que são mais um exemplo de avanços que a Copel vem conquistando em termos de governança e sustentabilidade. Os índices MSCI são referências mundiais para investidores institucionais, que utilizam esses índices como referência para compor a carteira de investimento de fundos passivos e ativos ao redor do mundo, que é um fato que nos deixa muito feliz. E já a indicação para o FTSE for Good Index Series reflete o nosso compromisso com as políticas e práticas ambientais, sociais e de governanças corporativas, mais conhecidas como os ESGs. Indo para o próximo slide, já concluindo aqui a minha participação, faço questão de registrar essa frase que temos repetido muito aqui dentro da Copel: estatal com mindset privado. Esse slogan foi reflexo do nosso planejamento do ciclo 2020-2024 e que foi acompanhado pela consultoria BCG. Nesse mês de julho, nós já tínhamos comentado isso no call anterior, fizemos a segunda etapa desse trabalho, que consistia em 3 focos: alocação de capital, serviços e eficiência operacional na holding e na JET. Estamos satisfeitos com os resultados atingidos, onde identificamos várias oportunidades de melhorias de eficiência, incluindo automações, centralizações, terceirizações, e já estamos trabalhando um plano de ação para incluirmos essas medidas já no orçamento de 2021. As de curtíssimo prazo já vão ser implementadas agora em agosto e com as metas totalmente atreladas à remuneração variável de curto prazo. E em breve anunciaremos ao mercado outras iniciativas que também foram discutidas e fizeram parte desse escopo de trabalho com a BCG, como a política de dividendo, comitê de investimentos, entre outros. Para finalizar, reafirmo que a Copel permanece focada na execução das nossas diretrizes estratégicas e mantém uma visão absolutamente otimista para o médio e longo prazo. E um último comentário final, não posso deixar de registrar que ontem, de conhecimento dos senhores, no Senado Federal, foi aprovada a versão definitiva do PL 3975, que trata do GSF, e o qual terá um impacto muito positivo, não só para o setor, para os geradores, para o setor elétrico como um todo, mas também para a Copel. E em termos legislativos, no nosso entendimento, esse foi o fato mais relevante do setor desde a MP 579. Mas agora, com um viés absolutamente positivo. Nas nossas estimativas internas e iniciais, preliminares, chegamos a um valor ao redor de 800 milhões de reais, mas que ainda dependem de homologação da Anatel e, obviamente, da ANEEL, e, consequentemente, essa estimativa pode sofrer algum ajuste. E assim que tenhamos mais detalhes, informaremos ao mercado.
Agradeço mais uma vez pela participação de todos e ficarei à disposição para esses esclarecimentos após a apresentação do Moura e do Marcel. Obrigado. Obrigado, Daniel. Bom dia, obrigado pela participação de todos no nosso call. Marcel, também agradeço a sua participação. Acho que é a primeira vez que um chairman do board participa do nosso call diretamente. É uma honra para a gente. Tenho certeza que a sua mensagem será muito bem-vinda nesse momento onde já conseguimos ver relevantes avanços, né, em várias frentes, principalmente na construção de uma agenda estratégica muito positiva para a Copel, que acaba contribuindo para a entrega de bons resultados financeiros. Falando de bons resultados financeiros, já indo para o próximo slide, aqui tem alguns highlights do trimestre, principalmente a principal mensagem aqui continua sendo que a Copel permanece com uma sólida posição financeira, que vem a cada trimestre entregando consistentes resultados melhores que os anteriores, mesmo com eventos adversos relevantes, como já foram mencionados pelo Daniel, a Covid, quase 100 milhões de impacto no nosso resultado nesse trimestre, além do ciclone Bomba, que também impactou em custos adicionais da distribuidora. Mesmo com essas adversidades, a geração de caixa operacional no segundo trimestre foi 17% melhor do que o mesmo período em 2019, né, chegando a 1 bilhão e 200 após todos os investimentos. Com isso, continuamos mantendo uma confortável posição de caixa, acima dos 3 bilhões de reais, mesmo sem nenhuma nova captação de recursos e pagando já todas as nossas dívidas que venceram no período. Foram mais de 1 bilhão e 100, incluindo a amortização do principal e juros, além da primeira parcela do JCP que o Daniel já comentou, de 321 milhões. Com a entrada final, no final de julho, de 870 milhões, né, da conta Covid, a Copel já ultrapassou a marca de recorde de 4 bilhões de reais durante o mês de agosto, em alguns dias específicos, né? Somente na DIS fechamos julho com um caixa acima dos 2 bilhões de reais. Destaco também a alavancagem abaixo de 1,5 vezes, consequência do que já falamos, e enfatizo aqui que temos um baixo valor referente às dívidas incêndios nos próximos 12 meses, que também dá um conforto adicional nesse momento de crise. Temos uma expectativa de 1 bilhão e 200 de vencimentos nos próximos 2 meses, que é basicamente a geração de caixa de um trimestre. Créditos do PIS e COFINS, já explorado pelo Daniel no início, talvez o evento mais relevante ocorrido no trimestre, que afetou o balanço em mais de 5,6 bilhões no ativo, 1,1 bilhão no lucro líquido. Foram semanas de discussão com assessores legais, regulatórios, tributários, auditores, enfim, muitas horas de análise para definir qual a melhor forma de reconhecermos esses expressivos valores. E estamos satisfeitos com o reconhecimento desse direito, né, que a Copel teve, e além de tudo também já começa a beneficiar milhares de consumidores com a redução média na fatura a partir de julho de 3,8%. Outro ponto relevante foi a revisão do contrato 060 de transmissão. Apesar de não ter um impacto imediato de caixa, cria uma boa expectativa de fluxo de caixa futuro. E especificamente sobre transmissão, além da revisão do contrato 060, também tivemos o reajuste dos demais contratos, sendo que em conjunto houve um incremento de RAP de mais de 190 milhões a partir dos próximos 12 meses. E se considerarmos os ajustes contratuais nas SPS, isso passa dos 234 milhões, e certamente é um reforço considerável no nosso fluxo de caixa. Por fim, destaco que investimos 792 milhões acumulados até o momento, de um CAPEX total revisado de 1 bilhão 853. Em resumo, essa solidez financeira é fundamental para mantermos as nossas diretrizes estratégicas de médio e longo prazo, continuando com a missão de identificarmos boas oportunidades de negócios que tragam retornos aos nossos acionistas de forma consistente e sustentável. Obviamente, seguindo uma rigorosa disciplina na alocação de capital. Passando para o próximo slide, aqui eu gostaria de destacar alguns exemplos de ações focadas no curto prazo que fazem parte do nosso plano de contingência para mitigar os impactos da Covid-19. Esse tema é a minha prioridade e de toda a minha equipe nesse momento.
Entre todas as medidas já executadas, o remanejamento de 271 milhões de investimentos durante o segundo TRI ajudou a equacionar a demanda de caixa de alguns projetos, e na medida que foi ficando mais claro os impactos da crise, nós já fizemos a readequação necessária. O objetivo inicial aqui não foi afetar nenhuma obra em andamento, pelo contrário, o objetivo foi garantir que nenhuma obra ficasse sem recurso. Mesmo assim, foi possível fazer esse remanejamento temporal sem afetar nenhum projeto prioritário. Redução de custos certamente continua mais do que nunca na nossa agenda. Um remanejamento aí de 112 milhões no segundo trimestre entre redução de custos e remanejamento de despesas. A postergação também de tributos federais, mais de 262 milhões, PIS, COFINS, INSS, Fundo de Garantia. Esse impacto ele é temporal, mas ajudou muito, né, a reforçar o caixa no segundo trimestre, onde tivemos o principal impacto do Covid. E, por fim, aí, o financiamento de 423 milhões de reais junto ao BNDES, né, relacionado ao apoio financeiro do Lote E, que é um conjunto de empreendimentos de transmissão da Copel Jet, onde já estamos na fase final de comprovação e provavelmente ainda esse ano vamos receber uma boa parte desses recursos. Especificamente sobre esse financiamento, é importante destacar que temos um prazo aí de 24 anos, né, uma condição praticamente única, e o fato de que grande parte desses recursos, né, desses gastos já foram feitos e, portanto, seriam aí uma recomposição do caixa da JET, que é muito bem-vindo nesse momento. E o gráfico demonstra a evolução da geração e do saldo de caixa desde 2018, né, resultando aí num saldo acumulado de mais de 3 bilhões e 200. Passando para o próximo slide, aqui a gente concilia o EBITDA ajustado, destacando os itens não recorrentes, que totalizaram no trimestre 817 milhões de reais, sendo os principais dois impactos os créditos do PIS e COFINS, que já foram mencionados, de 745 milhões de reais. Aqui nós já excluímos a participação nos lucros, né, e deixamos o impacto líquido. E também tivemos o impacto da revisão tarifária, né, que eu mencionei, de transmissão, com os efeitos de 122 milhões de reais positivos. Mesmo assim, como já foi falado, houve uma melhora, né, tanto no trimestre como no acumulado, de 1,2% e quase 6%, respectivamente. Outros impactos menores, né, temos aí 31 milhões decorrentes da marcação ao mercado do portfólio da energia da Copel Mercado Livre, a reversão de 13 milhões de ativos que já tinham sido baixados da Telecom no ano passado, e mais 70 milhões de impairment, uma boa parte aqui relacionado ao EGA em função das revisões das premissas do último trimestre. Além de provisões adicionais relacionadas à Covid de 29 milhões de PCLD. Passando para o próximo slide, demonstramos aqui o EBITDA ajustado por subsidiária. Destaco mais uma vez o resultado da DIS, né, que apesar dos impactos da crise, entregou ainda um crescimento de 5% em relação a 2019, refletindo mais uma vez os esforços de redução de custos gerenciáveis, principalmente em pessoal. Lembrando que sem os impactos estimados da Covid, que a gente está estimando aí na ordem de 100 milhões de reais, a gente poderia dizer que o EBITDA da DIS poderia ser melhor em 30% comparado com o mesmo período do ano passado. Aqui também tem um impacto do aumento médio das tarifas, né, de julho, de 3,41, parcialmente compensados pela queda de 5,9 no mercado fio e 5,8 no mercado cativo em função da crise. Ainda sobre a DIS, vale mencionar que em função do reajuste tarifário, as tarifas em 24 de junho, a parcela B foi reajustada em 3%, saindo de 2 bilhões e 619 para 2 bilhões e 698, o que representa um incremento de quase 80 milhões nas receitas destinadas à cobertura dos custos gerenciáveis e remuneração dos ativos da distribuidora. Na Copel Jet, essa redução de 2,7% que vocês veem no EBITDA ajustado, basicamente é explicada pelos maiores custos com a energia da tarifa de energia de otimização, que já foi mencionada pelo Daniel,
lembrando que isso está diretamente relacionado com a grave crise hídrica no Paraná no período. E a variação aí no resultado foi de mais de 50 milhões de reais. A Copel GeT continua sendo a maior contribuição para o EBITDA ajustado consolidado, representando mais de 50% total do resultado do trimestre, né, 56% para ser mais preciso. E, por fim, a Telecom continua fazendo os ajustes no seu modelo de negócio com o objetivo de fortalecer ainda mais sua competitividade. E essa redução é parte de uma estratégia para melhorarmos o nosso portfólio de clientes, ou seja, a nossa expectativa é que esse ajuste traga benefícios futuros na nossa rentabilidade. Em paralelo, também estamos trabalhando fortemente em eficiência e redução de custos. Já vemos aí resultados relevantes, com reduções já executadas na ordem de 20% nos custos de serviços e terceiros, decorrente de uma revisão de valores de manutenção de créditos e otimização de serviços do call center, lembrando que a geração de caixa continua positiva na Telecom. Indo para o próximo slide, falando sobre os custos gerenciáveis, MSO, quero destacar aqui a significativa redução de mais de 25 milhões de reais em remuneração de empregados e administradores e 2 milhões em benefícios, né, consequência clara da saída de 483 empregados nos últimos 12 meses, lembrando que já foram cerca de 1.200 empregados desde janeiro de 2018. Por outro lado, os custos de IP foram afetados negativamente, e aqui eu destaco nesse gráfico, aumento de 66 milhões na previsão de participação nos lucros, né, do PLR, e em função principalmente da melhoria do resultado no trimestre, decorrente aí do acúmulo de mais de 2 bilhões de reais no lucro líquido do semestre. Então, a gente acabou aumentando o PLR, que deverá ser pago no ano que vem, em função do resultado anual, né? Então, temos que aguardar aí os resultados ainda do ano, mas isso afetou significativamente aí a linha P, e no fim é uma provisão, né? Se a gente eliminar esse impacto do aumento da provisão de participação nos lucros, a linha P teria reduzido 9,5% frente a uma inflação de 2,13% no período. Então, continuamos aqui, para ficar claro, que buscando oportunidades aqui na redução de pessoal. Materiais e serviços ficaram praticamente estáveis, né, porém afetados negativamente aí pelos custos de manutenção do sistema de distribuição de energia, necessários aí para o cumprimento do DEC/FEC. E na linha de outros tivemos um aumento líquido de 11 milhões em função principalmente de impairments, que é uma redução, que é outra, e a outra, o último item, é uma redução significativa de 25 milhões, referentes aí ao fim da cobrança em dezembro de 2019 da taxa de controle e acompanhamento e fiscalização das atividades de exploração e do aproveitamento de recursos hídricos, que foi uma conquista após muitas discussões técnicas. Em resumo, sem os impactos da PLR, os custos gerenciáveis representariam hoje uma queda de 6% em relação ao mesmo período de 2019. Enfatizo que melhorar a eficiência e a redução de custos, como já foi falado, é uma das nossas prioridades. Indo para o penúltimo slide, aqui podemos ver o histórico dos nossos investimentos, uma redução gradual dos investimentos pela conclusão de obras relevantes. Gostaria de destacar somente a redução da DIS de 235 milhões de reais em relação ao orçamento original aprovado, principalmente em função de iniciativas de remanejamento de aportes e renegociação de contratos. Mais uma vez, não estamos aqui afetando nenhum cronograma de obra em andamento. Pelo contrário, estamos acelerando ao máximo para eventualmente anteciparmos alguns projetos. Em resumo, CAPEX consolidado ajustado para 2020, 1.852 bilhão, com foco na DIS, né, de quase 1 bilhão e 100, onde já investimos no acumulado do ano mais de 507 milhões de reais. No capital investimento. Desculpa, só retificando aqui, acho que eu me confundi, a redução é na Copel GeT, não na Copel DIS. Ao contrário, Copel DIS nós estamos acelerando aí o quanto a gente pode e vamos ficar aí na faixa de 1 bilhão e 100 com relação ao plano. Bom, indo para o final, aqui caminhando para o último slide, a evolução na nossa alavancagem
Acho que esse gráfico é autoexplicativo, né? E eu acho que o desafio aqui é melhorarmos a nossa estrutura de capital e atingirmos uma alavancagem ideal com base em bons projetos, né? Com bons retornos, seguindo uma rigorosa disciplina financeira e também considerando aí uma eficiente política de dividendos que é parte da nossa agenda para o próximo trimestre. Agradeço novamente a participação de todos e passo a palavra para o nosso chairman, Marcel. Obrigado, Moura. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos os demais diretores que estão aqui acompanhando essa conferência de resultados do segundo TRI. E um bom dia a todos os que estão participando desse call. Todo mundo que é paranaense, mora no Paraná, conhece bem a Copel. Para mim, como um paranaense engenheiro eletricista, tem sido um prazer, uma honra liderar o Conselho de Administração aqui da Copel. A empresa tem uma história fantástica no setor elétrico, mas ela precisa se manter competitiva e preparada para concorrer no ambiente predominantemente hoje no Brasil privado. Diante desse cenário, a gente tem uma agenda permanente de eficiência, redução de custos, digitalização, sem esquecer de um aspecto muito importante que é a meritocracia, fundamental para o avanço sustentável dos nossos negócios. Além disso, esse Conselho e a administração como um todo será rigoroso nas decisões de alocação de capital, para evitar os erros do passado, para agregar mais valor aos acionistas. Outro ponto muito relevante da nossa agenda é deixar um legado de aprimoramento na governança corporativa e o compromisso com o fortalecimento constante das políticas e práticas ambientais e sociais. Por fim, agradecer novamente a minha participação nesse call, convite do Daniel, obrigado, e registrar que a nossa função como Conselho de Administração é orientar, cuidar, fiscalizar e contribuir para uma perspectiva de longo prazo dessa companhia, que é o orgulho do setor elétrico e de todos nós paranaenses. Em nome de toda a administração, agradeço novamente a participação de todos e passo agora a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queira, por favor, digitar *1 no seu telefone. As perguntas serão recebidas conforme a ordem de chegada. Aguardem enquanto recebemos as perguntas. Está bem detalhado. Marcel, eu acho que ou teve ou a apresentação foi muito autoexplicativa, ou o pessoal está aí, acho que em linha, obviamente, acompanha a Copel há muito tempo, mas até agora, Moura, acho que não teve nenhuma pergunta. Guardar mais uns minutinhos aí, se não tiver, né? E aí, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente encerra até um pouquinho antes do tempo. Mas só reforçando aí, acho que essa mensagem, as diretrizes que o Conselho de Administração tem passado para a companhia e esse acompanhamento, eles são fundamentais nessa agenda de criação de valor. Então, vamos guardar aí um pouquinho mais. Lembramos mais uma vez que para fazer sua pergunta, basta digitar *1. Então, já que não houve... Perdão. Nossa primeira pergunta é de Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Por favor, Carolina, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. Duas perguntas de atualização de calendário, se vocês puderem. A primeira, em relação aos estudos que vocês estão fazendo, né, da possível unitização das ações da Copel, o que a gente pode esperar em termos de calendário para a possível efetiva implementação dessa unitização em si? E a segunda, em relação ao processo de Copel Telecom, né, já foi retomado aí o início dos trabalhos para a venda de fato do ativo, mas se vocês puderem passar também uma ideia de quando que a gente deveria ter, a partir de agora, acontecendo tudo dentro do esperado, um valuation inicial, talvez um valor mínimo conhecido para o ativo em si,
e quando que poderia ser marcado o leilão de venda. Obrigada. Oi, Carol. Obrigado pelas perguntas. Em relação, vamos lá, primeira, na unitização, os nossos assessores aí legais e financeiros já começaram a trabalhar nesta semana. Então, a gente já começou com uma agenda e um cronograma para que a gente possa não só fazer o desenho da unitização, mas do combo que ela trará, né? Ou seja, quais são as iniciativas, como eu mencionei, de melhoria de governança, de split de ações e assim por diante. Então, a gente espera aí trabalhar nos próximos 30 a 60 dias para poder convocar uma AGE, até porque essas medidas vão precisar de uma AGE, e depois fazer um trabalho no mercado aí para que haja adesão, né? Acho que um dos grandes objetivos de uma unit é você aumentar a liquidez do papel, né? Você deixar ele mais acessível. Então não faz sentido muito ter 3 classes de ações, tem que ter uma adesão muito expressiva da unitização. Mas, como mencionado, a gente, e pelo presidente do Conselho, acho que isso é um grande legado que a gente deixa no patamar, na liquidez, e vai trazer benefícios não só para a companhia, mas para todos os seus acionistas. Em relação à Copel Telecom, o valor mínimo já foi definido, já foi estudado aqui pela administração, com os seus assessores externos, independentes, validado e aprovado. Ele ainda não é público por 2 motivos. Primeiro, porque a gente protocolou o processo no Tribunal de Contas, pode ser que eventualmente tenha alguma consideração, alguma sugestão lá. É importante registrar que o Tribunal de Contas não precisa de uma aprovação formal, mas como ele é o órgão de controle da companhia e está acompanhando o processo, a análise deles, a avaliação deles, ela é sempre muito relevante. E segundo, porque vai ter a audiência pública, como eu mencionei, na semana que vem, poderão vir sugestões que eventualmente melhorem o edital, o contrato, né, do CCVA de compra e venda. Lembramos que nós já fizemos uma consulta pública ao longo do mês de junho, chegaram 335 contribuições, então a gente espera finalizar isso até setembro, e aí para uma aprovação final do Conselho de Administração, se houver mudanças significativas, se não, já está aprovado. Para a realização do leilão na B3 também, até o final deste ano, ou seja, o segundo semestre aqui na Copel promete ser bastante animado, né, Marcelo? Mas eu acho que essa responde a essas 2 colocações de pergunta. Legal, muito obrigada. Obrigado. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, nenhuma consideração. Aqui em nome da administração, né, o Marcelo aqui conosco mais uma vez. Agradeço aqui a presença de todos, a participação dos diretores, presidente do Conselho de Administração, e também de todos aqui que nos ouvem e acompanham aí a Copel. Nós estamos aí muito felizes aí com os resultados desse trimestre e comprometidos nessa agenda de criação de valor. Não vou ser repetitivo. Obrigado a todos, um bom fim de semana e vamos em frente. Senhoras e senhores, a teleconferência da Copel sobre os resultados do segundo trimestre de 2020 está encerrada. Muito obrigada e tenham um bom dia.